Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem para cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra por si só é suficiente, ela é viva e eficaz. E, ó Deus, a única maneira, ó Pai, dela vir atrapalhar a vida de alguém é se eu a distorcer de alguma forma. Então, que o Senhor, ó Pai, me use, ó Deus, na minha limitação, que o Senhor, ó Pai, possa fazer de mim, ó Pai, teu instrumento, para que a tua igreja, Deus, seja abençoada e edificada através da tua palavra, Deus. Eu não posso fazer nada para torná-la melhor, mais criativa, mais palatável. O Senhor é suficiente, ó Deus, e que a gente saiba, ó Pai, viver, ó Pai, e interpretá-lo, ó Deus, de uma maneira que ela seja eficaz nas nossas vidas, como foi na desses homens que leram pela primeira vez, ó Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do teu santo Filho Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos num mês especial, né? Principalmente, eu não sei se é um mês mundial, eu creio que sim, mas nós estamos no chamado Outubro Rosa. E nada mais interessante
do que a gente aprender com uma mulher na Bíblia sobre alguns aspectos de como o Senhor lida conosco. Esse texto é um texto muito rico, extremamente especial. Se você frequentou o nosso pequeno grupo essa semana, você teve a oportunidade de ouvir falar um pouquinho sobre Nicodemos. E Nicodemos vem logo antes do encontro com a mulher samaritana. Então Nicodemos tem uma postura diante de Jesus, capítulo 3, e logo no capítulo 4 nós temos outro encontro de Jesus com uma mulher, e esse encontro é totalmente diferente. A resposta dos dois é totalmente distinta, e a gente pode aprender um pouquinho mais com essa moça como nós devemos nos colocar e como Jesus conversa conosco, ou como ele lida conosco. Existe uma história, e eu vou lê-la para vocês, é uma transcrição. Eu creio que essa história eu já ouvi, né? Eu não tenho certeza se ela é uma história real ou não. Eu creio que é só uma ilustração, mas diz que é uma transcrição de uma conversa de rádio entre a Marinha dos Estados Unidos e as autoridades canadenses, e eles colocam até o local aqui, ao largo da costa de Terra Nova, em outubro de 95. Então, não era Outubro Rosa ainda, em 1995, mas fala que foi em 10 de outubro de 1995, e os americanos começam assim, olha, por favor, vocês podem desviar o seu curso 15 graus ao norte para evitar colisão conosco? E os canadenses falam assim, não, olha, eu recomendo a vocês que vocês desviem 15 graus no curso para o sul, para evitar a nossa colisão. E mais uma vez os americanos respondem. Aqui quem fala é o capitão Mark, né, do navio da Marinha dos Estados Unidos. Digo mais uma vez, vocês podem desviar o curso de vocês 15 graus para o norte para evitar colisão? E os canadenses respondem simplesmente não. Nós não podemos desviar o curso. Digo novamente, vocês podem desviar 15 graus ao sul para que a gente evite essa colisão? E aí o capitão americano fala cada vez mais bravo. Esse é o porta-avião USS Lincoln, o segundo maior navio da frota atlântica dos Estados Unidos. Estamos acompanhados por 3 destroyers, 3 cruzadores e navios de apoio. Exijo que mude o seu curso 15 graus ao norte, ou as contramedidas serão tomadas para garantir a segurança do nosso navio. E os canadenses respondem, nós estamos num farol. Vocês podem desviar, ou então a colisão será iminente. De vez em quando, meus irmãos, nós pensamos que nós somos mais importantes do que os outros. Diante de alguns diálogos, de algumas propostas, nós sempre estamos dispostos que o outro mude de opinião. E nós nunca conseguimos construir uma plataforma de diálogo. É diante dessa situação que nós precisamos entender um pouquinho desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Olha só, se nós começarmos ali o comecinho do capítulo 4, fala que Jesus começa o ministério dele na Galileia, e o ministério dele começa a ficar cada vez mais popular, a ponto do próprio Nicodemos ir visitar Jesus. Jesus começa a fazer vários milagres, várias maravilhas na Judéia, e a Judéia é um lugar de destaque no povo judeu, e ele começa a se tornar cada vez mais famoso, a ponto de o próprio Nicodemos ir conversar com ele, e fala que ele começa a ficar mais famoso até do que João Batista. E diz que os discípulos de João Batista começam a ter inveja de Jesus. Tanto que eles vão conversar com o próprio João e falam, ó, tira esse Jesus daqui, né, porque esse Jesus está batizando mais do que o Senhor. E João sabiamente responde, convém que ele cresça e eu diminua. Essa é a hora do ministério de Jesus. Mas ainda não é o momento de confronto de Jesus com os fariseus. A ponto que os fariseus começam a incomodar Jesus de tal forma que ele decide retornar para a Galileia. E a Galileia é o subúrbio ali da região. Existe até uma cultura que fala, pode vir algo bom da Galileia? Quando Jesus começa a aparecer novamente, eles falam, pode vir algo bom de Nazaré? Né? Galileia dos gentios. Então, era uma região onde os fariseus acreditavam que Jesus
poderia ser muito mais anônimo. O ministério de Jesus daria uma desinflada e a gente vê que não é isso que acontece. Então, olha só, partindo desse começo, Jesus precisa, para chegar na Galileia de maneira mais rápida, ele precisa atravessar a Samaria. E Samaria, se vocês ainda não entendem, ou se vocês não têm noção nenhuma de Bíblia, Samaria era um ponto ao norte das terras de Judá, que desde a divisão do reino, quando Salomão, os filhos de Salomão brigam e Jeroboão se revolta contra Roboão, Roboão fica com as terras de Judá ao sul e ao norte se estabelece um novo reino. E esse reino tem uma série de dificuldades para lidar com o reino de Judá, para lidar com Jerusalém, para lidar com toda a religiosidade que acontece ali. O que eles fazem? Um rei começa a estabelece-se a capital, Samaria. Ele começa a criar uma série de imitações ali de Jerusalém. Então, ele cria um novo templo, ele chama novos sacerdotes que não eram da tribo de Levi, para começar ali aquela vida de adoração e etc., para eles se validarem como reino. E ali começa um conflito entre os judeus do sul e os judeus do norte. Apesar deles terem a mesma origem, começam essas dificuldades. E o que acontece? Conforme a história vai se desenvolvendo, as guerras vão acontecendo, o reino do norte, o reino que ali é Samaria, a capital é Samaria, eles são levados por outros povos para longe, e esses povos começam a se casar, né? Começam a influenciar os hábitos desses homens, e para os judeus isso é de extrema dificuldade. Como eu falei para vocês desde o Gênesis, né? Eu falei um pouquinho de manhã, a semente, a questão da semente ser pura, ser da raiz correta, tem uma implicação enorme para o judeu. Então, a coisa fica tão séria entre os dois que eles começam a considerar os samaritanos como impuros, né? Todo aquele povo que nascia naquela região, devido ao nome da capital, começa a ser denominado samaritanos. E se a gente olhar no Antigo Testamento, quando Esdras vai reconstruir o templo, né? Eles se propõem a ajudar os judeus e os judeus se recusam que eles coloquem as mãos nos utensílios do templo. Então, começa uma história de conflito de mais de 500, 600 anos. Alguns dizem que para chegar na Galileia, alguns judeus, aqueles judeus que eram extremamente ortodoxos, eles nem passavam por Samaria. Eles davam a volta pelo Rio Jordão e subiam por fora, atravessavam novamente o Rio Jordão para chegar à Galileia, para não ter contato nenhum com os samaritanos. Mas graças a Deus que Jesus é diferente. E ele chega naquele poço para conversar com essa mulher. E o primeiro ponto, antes da gente começar uma conversa mais profunda no texto, a gente precisa entender que Jesus é um homem extremamente diferenciado. Por quê? Só dele conversar com essa mulher, já teria alguns pontos sociais que estão sendo totalmente detonados aí, destruídos. Primeiro, ele está conversando com uma samaritana. E como eu conversei, já expliquei aqui para vocês, eles eram inimigos íntimos, né? Da mesma forma que, não vou falar brasileiro e argentino, né? Porque a gente não odeia os argentinos, mas eles tinham uma dificuldade extrema de convívio. E Jesus se achega para aquela mulher como se fosse uma grande amiga. Segundo, naquele período, um homem nunca poderia se dirigir para uma mulher, né? Então, a mulher ela era extremamente excluída socialmente. Os homens tinham uma visão extremamente opressora da mulher. Se a gente continuar além do texto, vocês vão ver que os discípulos retornam e eles não têm dificuldade de Jesus estar conversando com aquela mulher porque ela é samaritana. Eles não têm dificuldade de Jesus estar conversando com aquela mulher porque ela é impura sexualmente. E eles não têm nenhuma dificuldade
de ver Jesus expondo ou conversando com aquela mulher por qualquer outro motivo além dela ser mulher. Para eles, um mestre da lei jamais poderia perder tempo dedicando uma palavra que fosse para uma mulher. Um homem não poderia, um homem da altura de Jesus não poderia desperdiçar o tempo dele conversando com uma mulher. Então Jesus é um homem que ele destrói esses paradigmas. E olha só que interessante. Se você tem alguma dificuldade de evangelismo, se você tem alguma dificuldade, eu tenho várias, de como entender ou explicar o processo de salvação, Jesus agora ele vai facilitar em muito a nossa vida. Ele vai mostrar em 5 passos como você deve chegar numa pessoa que não é cristã e explicar a verdade do evangelho. Esse texto é muito mais rico, né? Obviamente que eu estou dando uma hipótese do que a gente pode aprender com ele. Mas olha só, o primeiro ponto e o primeiro passo que eu creio que Jesus faz para trazer esse intercâmbio entre ele e a mulher, ele quebra as barreiras. Olha como ele chega e conversa com a mulher e como é tratado no texto. Chegou, pois, perto de uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Estava ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto da fonte, por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana lhe disse: como você, sendo judeus, pedes de beber a mim, que sou samaritana? E ali no original fala assim, porque os judeus não usavam nada em comum com os samaritanos. Então, olha só, qual que é a grande diferença de Jesus para os fariseus, para os mestres da lei daquele tempo? De uma maneira, às vezes, semelhante como nós pensamos hoje, os fariseus acreditavam que o pecado é, de alguma maneira, transmissível. Então, se eu estou próximo de alguém que tem uma vida pecaminosa, era como se aquela pessoa me corrompesse ou me contaminasse. Então, só de eu tocar, de eu falar com ela, eu estaria também contaminado. Por que que Jesus explode a cabeça deles? Por que que Jesus não cabe nas ideias dos fariseus? Por que que Nicodemos vai à noite, escondido, para nenhum dos fariseus ver ele conversando com Jesus? Porque ele fala, esse homem é mestre, ele é um homem diferenciado, ninguém pode negar isso, mas ele come e bebe com os pecadores. E com essa mulher não é diferente. Como que ele chega? Ele fala, moça, você tem esse copo aí, você tem esse jarro? Eu quero beber no seu jarro. E isso é um absurdo para aquela mulher. Ele fala, como que você, sendo judeu, quer compartilhar o mesmo copo comigo, o mesmo jarro, a mesma forma ali de beber? Como que você quer dividir a mesa comigo? E aí, meus irmãos, se você realmente quer impactar a vida de alguém com o evangelho, quebre as barreiras, surpreenda, não se coloque como o capitão do navio, não seja a pessoa superior, não tente tratar com a pessoa para que ela mude o curso. Chega você primeiro. Procure algo em comum, né? Traga a pessoa para perto. Eu tive uma oportunidade uma vez de evangelismo e a gente foi evangelizar no bairro do Gonzaga, em Santos, que é um bairro extremamente comercial, né? Um monte de pessoa ali com uma série de interesses. E eu conheci uma moça chamada Ana. Ela era uma moradora de rua. Eu sentei do lado dela, ela estava sentada, fedida, tadinha. Sentei do lado dela e eu falei, ela, lógico, né? Assim que eu sentei, ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero conversar com você, quero bater papo e tal. E ela me contou toda a vida dela, os problemas que ela teve com o pai,
para estar na rua, uma série de coisas. Eu reparei que ela tinha alguma dificuldade intelectual ali, e a gente teve uma oportunidade muito rica. Eu pude compartilhar o evangelho com ela, mas eu tive que me fazer igual a ela, né? Enquanto a gente se colocar como superior para tentar trazer as pessoas para a realidade do evangelho, a gente não está seguindo o exemplo de Cristo. Cristo fez questão de passar por Samaria, e aqui o evangelista ele é cuidadoso em mostrar Cristo de uma maneira extremamente humana. Começa falando que Cristo está como? Cansado, né? Cristo está cansado da viagem, Cristo está cansado do peso do ministério, Cristo está cansado por estar cansado, né? Cristo é um homem como eu e você, e ele se coloca em igualdade com aquela moça. Ele se coloca disposto a dividir dos mesmos utensílios com aquela mulher. E isso é extremamente surpreendente para ela. A primeira barreira social já é quebrada. A primeira distância social já está próxima. Tomando água junto, não tem um que é maior, não tem outro que é menor, não tem um que é mais esperto, não tem um que é menos esperto. Eles são colocados juntos. Um outro movimento que Jesus faz, um segundo passo, é aguce a curiosidade. A partir do momento que Jesus fala para aquela mulher: olha, eu quero que você me dê de beber, e ela fala: meu, como que você quer dividir, né, algo comigo, sendo você judeu e eu samaritana? Jesus já logo entra: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber. E quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. A resposta de Jesus é extremamente distante do que a mulher pergunta. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Quando nós estamos lidando com outras pessoas, nós não precisamos trazer as respostas. Principalmente quando a gente vai falar de Jesus ou quando a gente quer evangelizar, o pessoal fala assim: nossa, eu preciso estar muito preparado, né? Porque se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, imagina a vergonha, imagina a situação e tal. Lógico que você deve estar preparado, mas você precisa ter muito mais vida para dividir com aquela pessoa. A gente não consegue dar nada que nós não temos. Então, a gente precisa compartilhar daquilo que nós realmente somos. Então, Jesus começa a trabalhar um elemento comum, né? E logo ele passa de um assunto terreno, normal, corriqueiro, para um assunto espiritual. Ele começa a falar: se você realmente quer entender o que é a água, eu posso explicar para você. Se você me conhecesse, se você soubesse quem sou você me pediria: dá-me água e eu lhe daria de beber. Da mesma forma que Nicodemos, quando eles estão falando sobre o nascer de novo, ele não entende, ele pensa que é um nascer prático, um nascer físico. A mulher ainda também não está entendendo o que é a água da vida, o que é a água viva. E a gente vai ver que logo mais ela vai continuar essa discussão. Jesus fala literalmente: você precisa dessa água. Uma água verdadeira, uma água que pode realmente corresponder às suas necessidades. E na nossa vida não é diferente, meus irmãos. Eu sei que vocês lidam com muita gente, vocês lidam com gente de diversas, né, dificuldades, diversas passagens, diversas realidades de vida, mas nós precisamos
apresentar, de alguma forma, a realidade do Evangelho. Por mais que a gente lide com essas pessoas de maneira horizontal, e nós devemos lidar com elas dessa maneira, em algum momento a gente precisa transformar os nossos assuntos, que muitas vezes são tão rasos, são tão diminutos, em realidades maiores. Jesus é extremamente hábil em fazer isso, né? Ele encontra uma necessidade, por quê? A gente está no meio do deserto, né? A gente está no meio de Sicar, a gente está no meio de dificuldades. E Jesus fala: olha, você tem uma necessidade de vir aqui todo dia buscar água, certo? Certo. Eu tenho uma água que vai cessar a sua sede. E a vida das pessoas continua assim, meus irmãos. Eles continuam procurando, às vezes através do emprego, às vezes através daquilo que a gente pode conquistar financeiramente, através dos diplomas, através, às vezes, da própria família. Então, se eu me dedico à minha família, eu posso preencher o vazio, mas não. Nós precisamos ter essa habilidade. E quando que nós vamos ter isso? Quando nós realmente entendermos as realidades espirituais. Então, quando a gente conseguir enxergar a vida de uma forma não limitada às coisas que acontecem corriqueiramente na nossa vida. E é interessante que a mulher fala assim, versículo 12: És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Então a mulher começa a falar: olha, você está me falando que tem uma água viva, né, que você tem uma água diferenciada, muito melhor do que a desse poço, só que esse poço está aqui há mais de 1000 anos. Como eu falei para vocês de manhã, quem cavou esse poço foi Jacó, meu pai, né? Ela se orgulha de falar, a descendência dela. E quando a gente encara com as pessoas, não é a mesma coisa. Ela fala assim: não, você está me propondo uma realidade de vida diferente. Só que eu estou extremamente bem. A minha vida não precisa de uma. Eu tenho poço aqui. Eu tenho uma fonte de vida. E essa fonte de vida vem desse jeito desde os meus pais. Eu recebi isso deles, né? Seja na forma religiosa, seja nos hábitos, né? Nós como brasileiros temos uma cultura. Então, quando eu falo, né? Eu falei até no pequeno grupo, a gente tem aquela coisa que Deus é brasileiro, né? Eu sou bonzinho, eu não preciso de salvação, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não minto, minha mentirinha é sempre uma mentira branca. Eu não preciso disso. Eu tenho a minha própria fonte de vida. E aí Jesus é extremamente paciente. Olha só o confronto que ela está fazendo. Imagina para Jesus, filho de Deus, alguém chegando e perguntando: olha, por acaso, quem você acha que você é? Você acha que você é maior do que Jacó? Se eu fosse Jesus nessa hora, eu já ia falar assim: moça, ó, se põe no seu lugar aí, já ia começar a água a subir lá do poço, virar um grande Jacó, alguma coisa, ia começar a falar: agora você está vendo quem sou eu? Ia pular dentro do poço e subir junto com a água, ia fazer alguma coisa para ela entender quem eu era. Só que Jesus não, ele é extremamente paciente. E aí está o nosso terceiro passo: espere a pessoa ter sede. Jesus sabia da necessidade daquela pessoa. E ele não precisa ficar insistindo ali. Ele solta aquela situação e aquilo começa a fazer sentido para aquela mulher. Olha só como ela fala. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem para cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que está agora, e esse que tens agora, não é teu marido. E isso te disseste como
verdade. Olha só, se há uma coisa que a mulher samaritana está disposta a admitir logo de cara, é que ela tem sede. Ela tem um problema que precisa ser resolvido. E isso parte da criatividade de vocês, da estultícia de vocês, de caminhar com a pessoa e entender qual é esse problema, qual é essa dificuldade que essa pessoa precisa para ser resolvida. Jesus começa falando de uma água comum e logo ele vira, ele trata, transforma o jogo para uma água espiritual. E aquela mulher começa a sentir que tem alguma coisa diferente naquele homem. Quando ela pergunta se ele é maior do que Jacó, ele não responde logo de cara. Né? Todas as perguntas que aquela mulher faz, Jesus não responde logo de pronto. Ele vai construindo toda uma situação. E aí ela fala assim: eu quero conhecer dessa água. Mas ela ainda não entendeu plenamente o que é essa água. Por quê? Quando ela fala de água viva, provavelmente ela estava pensando de uma água de uma nascente, porque logo mais ela vai falar: você não tem um cântaro, você não tem um vaso, você não tem um copo. Como que você vai gerar essa água para a minha vida? E aí Jesus é extremamente perspicaz. Ele fala: traz o teu marido e eu vou apresentar essa água para vocês. E ela faz o que talvez eu e você faríamos. Ela mente para Jesus. Ela tenta enganar Jesus. Ela fala: olha, eu não tenho marido. E Jesus fala: ó, essa meia verdade tá certa. Realmente você não tem marido. 5 maridos você já teve, e esse que você tem agora nem é seu marido. Muito provavelmente aquela mulher devia ser sustentada por uma vida de dormir com o marido de outra pessoa. E naquele tempo, imaginem só, era o homem que dava a carta de divórcio. Então, naquela cidade de Sicar, os homens ali, né, desprezavam aquela mulher de tal forma que um deu carta de divórcio, o outro mais logo também deu. 5 homens passaram pela vida daquela mulher, revezaram ali e deixaram aquela mulher ao léu, sem forma de sustento, sem dignidade, com certeza sendo rebaixada na sua cidade. E Jesus expõe de maneira extremamente delicada o pecado daquela mulher. Uma coisa que a gente precisa aprender, meus irmãos, quando nós estamos lidando com pessoas: espere para ser profundo. Espere para ser profundo. Não pensa quando você vai evangelizar a pessoa, você já chega e fala: ó, meu irmão, eu tenho a melhor vida para você, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida, mas ó, isso que você está fazendo, você vai queimar no mármore do inferno. Isso não traz ninguém para Jesus. Comigo não foi assim, né? Com a vida de vocês não foi assim. Por quê? Vocês, assim como eu e assim como vocês, Jesus tem extrema paciência. Jesus é gracioso. Olha só, aquela mulher está diante do Deus encarnado e ela mente para ele. E aí você pensa assim: ah, não, eu não. A gente faz isso todo dia, né? Jesus continua do nosso lado. Jesus habita em nós através do Espírito Santo. E quantas vezes nós sabotamos Jesus e Ele é paciente conosco? Então, quando nós estamos lidando com alguém que ainda não conhece a realidade do Evangelho, alguém que vive uma vida como os samaritanos viviam, uma religiosidade falsa, né? Uma vida totalmente distorcida, nós precisamos ter calma para sermos profundos. O Evangelho urge, existe uma urgência no Evangelho, sem dúvida, mas, como diria o meu pai, devagar com a dor, né? Vamos com calma. O Evangelho são as boas novas de que Cristo morreu e ressuscitou, e também as más notícias que nós somos pecadores. Jesus não omite nada disso. Jesus apresenta o nível mais profundo da necessidade daquela mulher. Ela tinha uma necessidade extrema de aceitação. Ela era extremamente rejeitada. Eu nunca passei
Mas imagina, passar por 5 casamentos e toda vez você ser considerada, literalmente receber uma carta de insuficiente. Você não é uma mulher suficiente para mim. 5 vezes essa mulher passou por essa humilhação. E Jesus trata ela de uma maneira extremamente amorosa. Ele não chega e fala assim, ó, eu sei que você é uma pecadora imunda, eu não devia nem estar conversando com você, se ajoelha aqui na minha frente que eu vou te mostrar quem é maior que Jacó agora. Não. Ele fala, traz o teu marido, e quando ela expõe a situação, ele fala, realmente, esse não é seu marido, provavelmente um amante, e ele não fala assim, ó, agora você se ajoelha, pede perdão para a gente continuar nossa conversa. Não, não. Olha o que Jesus faz. E esse é o nosso quarto passo para quando nós estamos evangelizando alguém. Apresente uma solução espiritual para o pecado. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deves adorar. Disse Jesus à mulher: Podes crer que vem a hora, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Agora, pessoal, todas as cartas já estão na mesa. Aquela mulher não tem mais nada para esconder de Jesus. Por mais absurda que fosse a situação dela, Jesus continua pleno, com o mesmo olhar amoroso que ele iniciou, pedindo um copo d'água para ela. Por mais triste e por mais depravada que fosse a vida daquela mulher, Jesus continua ao lado dela, da mesma forma que ele continua do meu e do seu lado. Agora, todas as cartas estão na mesa. E aquela mulher faz uma pergunta sincera para Jesus. Ela tem uma dúvida de fé. Por quê? Os samaritanos, para eles validarem, como eu disse, o seu templo, o seu governo, né, os seus sacerdotes, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Todos os profetas eram rejeitados pelos samaritanos. Então, eles tinham uma forma própria de adoração, mas eles criam no Messias. Eles criam nas mesmas bases dos judeus. Eles viviam um judaísmo distorcido. E o que Jesus começa a trabalhar na vida daquela mulher? Você não vai conseguir chegar até o Pai da forma que você quiser. Hoje a gente vive uma realidade como: eu tenho a minha religião, eu sei como fazer, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu sou o dono do meu próprio nariz. E Jesus fala: não, não é assim. Não é dessa forma que a gente vai entender qual é a realidade espiritual para as nossas vidas. Ele fala: os judeus adoram aquilo que eles conhecem, porque o Messias vai vir da raiz dos judeus. O Messias vai vir da raiz de Davi. E vocês devem adorar da mesma forma. Vocês devem viver essa esperança do Messias. Por quê? Chegou a hora que nem no lugar, nem em Gerezim, nem em Jerusalém, nós devemos adorar. A partir de agora, nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. E em espírito, através do Espírito Santo, porque a morte de Jesus nos propicia isso, nos propicia uma vida cheia do Espírito Santo, e em verdade. A verdade é a palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus encarnada. Como inicia o Evangelho de João? O Verbo se fez carne. Aquela mulher estava diante da verdade. Aquela mulher estava diante do Espírito encarnado.
Ela teve essa oportunidade. Nós hoje, Jesus disse que somos mais bem-aventurados ainda, porque nós não vimos o Senhor e cremos. Então, nós não devemos apresentar uma solução moral para o pecado. Não pense que nós apresentarmos o evangelho de moralidade vai trazer alguém para próximo de Cristo. Jesus não fez isso. Jesus não chegou para ela e falou assim, ó, agora você volta lá, termina com esse homem e depois a gente continua a nossa conversa aqui, eu vou estar te esperando. Se você quiser voltar, volta. Se não quiser, vive a sua vida. Não. Jesus apresenta uma solução espiritual. Para você ter novidade de vida, você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, muitas vezes, nós queremos que as pessoas se adaptem ou se pareçam conosco de acordo com os nossos valores morais. Mas não. Ninguém larga o pecado, ninguém deixa de ser escravo do pecado, ninguém é transportado do império das trevas para a maravilhosa luz pela sua qualidade moral. Isso foi um absurdo para os fariseus. Isso foi um absurdo para Nicodemos. Nicodemos, quando Jesus começa a confrontar o pecado de Nicodemos, ele sai da história. Ele para de falar com Jesus e só Jesus passa a falar. Essa mulher não. Quando o pecado dela é confrontado, ela se coloca diante de Jesus e fala: eu quero saber, eu preciso entender como que eu me aproximo de verdade de Deus. E Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Verdades espirituais precisam ser combatidas com realidades espirituais. Então, não é o quão bonitinho eu me apresento diante de Deus, o quão moralista, ou o quanto a minha moral, isso diante de Deus é trapo de imundícia. Isso não é nada. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus através do exemplo e do sacrifício de Cristo. Fora disso, não há salvação. Nós precisamos nascer da parte de Deus. E aí, o quinto e último passo. Nós precisamos realmente confiar em Jesus Cristo como a única resposta. Versículo 25 diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Essa mulher, ela não é ignorante, ela conhece a expectativa do Messias, ela conhece as bases da tradição judaica. Ela aguarda, ela espera um Messias para esclarecer todas essas questões de fé. E meus irmãos, eu gostaria muito de ter presenciado essa conversa. Eu não posso bater o martelo e afirmar que nessa hora essa mulher é salva e ela entra, mas isso traz uma novidade de vida tão grande para essa mulher, que se a gente continuar o texto, e é um texto comprido, você pode ler em casa até o final do capítulo, aquela mulher ela volta para a cidade dela, e ao contrário de Nicodemos, que conversou com Jesus, falou com Jesus, e não trouxe uma pessoa para conhecer Jesus, aquela mulher passa por cima da vergonha dela, passa por cima da humilhação que ela passou e viveu durante todos aqueles anos, e ela convoca todos os homens e mulheres para conhecerem a Cristo. E aí, não tem como eu e você não darmos crédito para que essa mulher realmente creu que aquele homem, aquele judeu, aquele profeta na boca dela, tão diferente, com hábitos tão distintos daquela vida religiosa morta, aquele homem era o Messias diante dela.
E ela trouxe isso para muitas e muitas vidas. E aí, meus irmãos, eu preciso que a gente comece a confrontar algumas coisas que nós temos vivido com a vida de Nicodemos e com a vida dessa mulher. Meus irmãos, tem muita coisa que a gente pode aprender. Como eu falei, né, eu passei 5 passos daquilo que eu creio que Jesus pode nos ensinar em termos de evangelismo, e eu passo e repasso aqui para vocês daqui a pouquinho. Mas uma coisa que a gente precisa entender: o capítulo 4 de João, ele é o microcapítulo que explica tudo o que nós, eu e você, podemos ou conseguimos viver através do exemplo de Cristo. Por que que Jesus vai até a Samaria? Porque os samaritanos nunca seriam bem-vindos na Judéia, os samaritanos nunca seriam bem-vindos onde Jesus estava bombando. E a gente precisa entender algumas coisas. Muitas das pessoas que realmente precisam ser salvas, ou pessoas que realmente estão dispostas a caminhar com Jesus, não seriam bem-vindas também no nosso meio. Pessoas que talvez não são tão cheirosas quanto a gente gostaria, pessoas que talvez não têm um currículo moral tão excelente quanto a gente gostaria, mas o próprio Cristo saiu do lugar dele de conforto, onde ele estava famosinho, onde o Facebook estava com vários likes, onde todo mundo queria estar próximo de Jesus, tirar um selfie ali sendo batizado por ele e pelos discípulos. Jesus sai disso. Ele vai atrás das pessoas que realmente importam. E essas pessoas, elas não vão revolucionar a Judéia, elas não vão trazer novidade para a sinagoga, elas vão trazer novidade de vida para os seus comuns. Nós precisamos parar de tentar nos aproximar dos Nicodemos da vida e tentar nos demonstrar um pouquinho mais cansados para aqueles que muitas vezes estão muito excluídos da sociedade. Aqueles que realmente têm um buraco no coração, têm uma necessidade real de amor, de atenção, de serviço, de dedicação. Essas pessoas que Jesus se dispôs a buscar. Por quê? Se Jesus não passasse pela Samaria, se Jesus não buscasse esses samaritanos, por que que você acha que ele buscaria eu e você? A gente acha que a gente é capitão ainda. No fundo, a gente tem dificuldade de entender que nós não somos legais, que nós não somos as pessoas mais interessantes que Jesus poderia escolher. Nós não éramos os melhores da vitrine. A gente tem dificuldade de aceitar isso. Hoje é muito mais difícil você encontrar alguém que realmente sinta essa necessidade de perdão, a necessidade de ser perdoado. Por quê? Nós somos extremamente soberbos. Eu não preciso de perdão. Eu não preciso de alguém para me mostrar um caminho de vida eterna. Eu sei encontrar isso. Eu sei, através dos meus méritos, através da minha conta bancária, eu posso comprar, eu posso pagar, eu posso, o meu caminho de intelectualidade já me afastou disso. Nós precisamos de realidade de vida. Nós precisamos abrir mão do nosso conforto, assim como Jesus abriu, para caminharmos uns com os outros, como irmãos, para dividirmos o mesmo copo. Talvez não seja o melhor dos copos, mas essas pessoas realmente precisam do Evangelho. A gente também tem que se afastar um pouquinho, meus irmãos, dessa ideia de que
evangelizar aqueles que estão perdidos é um acessório na nossa vida. Se der, eu faço. Se não der, a vida vai passando. Meus irmãos, Jesus era extremamente engajado nisso. Ele não perdia nenhuma oportunidade. Nós precisamos viver dessa forma. Transformem conversas comuns em conversas, em realidades profundas, em conversas, em realidades espirituais. Não sejam crentes chatos. Eu odeio crente chato. Eu não gosto de crente. Eu tenho muita dificuldade. Crente só me traz problema. Eu gosto de cristão. Eu gosto de gente que ama Jesus. Eu gosto de gente que está disposto a abrir mão das suas convicções em prol do evangelho. Eu não gosto, eu sou petista fanático, mas para conquistar um cara de direita absurdo, para conquistar o Trump, eu me faço de direita. Eu começo ali, e aí quando ele menos esperar, eu estou falando de Jesus. Para pegar a feminista mais absurda, eu chego e falo, olha, se você acha que a Bíblia é machista, você está completamente errada. Jesus foi o cara que quebrou todos esses paradigmas. Né? A igreja é o primeiro lugar que a mulher era instruída na antiguidade. Né? Por mais a pessoa fala, a mulher aprende em silêncio. A mulher compartilhava do conhecimento junto com o esposo. A gente que quebrou todas essas coisas. Né? E hoje a gente tem medo, parece, de discutir algumas situações. A gente tem medo de trazer algumas discussões para dentro da igreja, porque parece que a igreja vai ser corrompida. Não. Nós somos a revolução. Nós somos a esperança. Nós somos aqueles que vão onde ninguém quer ir. Enquanto todo mundo está fugindo, nós estamos indo de encontro. Ou Jesus chamou vocês para quê? Esse banco aí está quentinho. Se vocês quiserem um paletó, ele esquenta 2 vezes mais rápido. Jesus não precisa de ninguém para esquentar esses bancos. Jesus precisa de gente que realmente esteja engajada na missão. Gente que não tenha frescura, gente que não tenha preferência, gente que abra mão do seu teto, gente que abra mão do conforto, gente que abra mão dos seus desejos particulares em prol do outro. Foi isso que ele fez. Esse é o exemplo de Cristo. Durante a semana, meus irmãos, vocês vão ter oportunidade de discutir, de partilhar esse texto nos pequenos grupos. Ele vai ser esmiuçado por homens que tiveram diferentes visões de mim, né? Pessoas que estão se dedicando nesse texto da mesma forma que a gente fez aqui agora. Então, de uma maneira muito mais profunda, eu creio que isso vai fazer sentido no seu coração. E se você, durante essa primeira semana, ainda não participou de um pequeno grupo, não perca essa oportunidade. Convide alguém. Fala assim, ó, vamos jantar, vamos tomar um café colonial das 5 às 7:30 da tarde e tal. Depois você tem um compromisso comigo. A gente vai na casa de um amigo e faz uma armadilha mesmo. Depois você explica o que está acontecendo, se a pessoa não entender nada e tal. Mas sejam ousados, tenham estratégia, amem as pessoas. Se você às vezes tem problema, olha, né, não consigo fazer meu marido, minha esposa sair de casa, me acompanhar, seja estratégico, né? Marca uma coisa depois, um jantar romântico e tal. Primeiro pequeno grupo, ó, deu o horário, tô indo embora porque agora eu vou ver um filme, né? Vou no cinema com meu esposo. Quanto tempo vocês não fazem isso? Sejam espertos, aproveitem a vida. Vivam a vida de uma forma que as pessoas façam perguntas. Né? Jesus não trouxe resposta. Jesus só no finalzinho ele fala para aquela mulher, eu sou esse que você estava esperando. Traga perguntas, deixa a pessoa se perguntar, por que esse cara me deu dinheiro? Por que essa pessoa me ama desse jeito? Por que ele me deu um presente se nem era meu aniversário? Por quê? E aí traz essas pessoas para perto. Invista, investir, é investir tempo, dinheiro, né? Tudo na vida de pessoas. Às vezes é frustrante, muito, né? Jesus estava cansado do ministério. Às vezes parece que você não vai ter resposta nenhuma. Sim, mas você foi chamado para isso. Se você não foi chamado para isso,
Não perca os seus tempos de domingo, não perca o seu tempo durante a semana. Não perde tempo. Não perca seu tempo. Agora, se você realmente entende a missão de Jesus para a sua vida, não perde tempo também. Viva uma vida plena, cheia de vida. Eu queria convidar o grupo de louvor mais uma vez. Aquela música Amigo Fiel, uma música muito especial para mim, né? Tocou no casamento da minha irmã, eu gosto muito. E logo depois que se encerrar essa música, eu queria convidar todo aquele que tem algum pedido, alguma necessidade de oração, alguém que tem algum amigo, alguma pessoa que realmente quer trazer para Cristo, quer que Jesus se torne amigo dessa pessoa, que você venha aqui à frente. Pode ser até durante a música também, eu vou estar aqui junto com o pessoal, e que a gente possa orar, se colocar diante de Deus, se derramar diante de Deus, não porque Ele precise de alguma coisa nossa, mas para que a gente possa juntos experimentar mais desse amigo fiel. E isso aí. Você pode se colocar em pé. Amém? Amigo fiel, consolador, tu eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Senhor, eu correrei para ti. Santos me esconderei Em teus braços de amor me esconderei. Atrai-me, atrai-me, Senhor. Eu correrei para ti. em teus braços me esconderei. Em teus braços de amor me esconderei. Atrai-me, eu quero derramar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar.
Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Tu me sondas e conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. És o meu esconderijo. Tu me cercas alegre, cantos de livramento. Outra maior, não há igual a ti. Você que tem alguma coisa para colocar diante do altar do Senhor, eu convido para vir aqui à frente. Todos aqueles que têm algo para derramar diante de Deus, como igreja nós vamos orar nesse momento. Eu te convido, pode vir mais perto, vamos ficar bem próximo. Pode vir aqui, pode vir aqui. Convido os senhores presbíteros a estarem aqui na frente. Teus braços de amor esconderei. Atrai-me. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Senhor Deus, nós estamos, ó Pai, diante do teu altar. Senhor, nós queremos derramar, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus, porque o Senhor derramou em nós água viva, ó Pai. E não é possível, ó Deus, que nós estejamos vivendo, ó Pai, uma vida morta, ó Deus. Uma vida, Senhor, que não se importa com os outros, ó Pai. Nós não estamos aqui, ó Deus, clamando somente pelos nossos desejos, clamando somente pelas nossas necessidades. Nós, como teu povo, nos colocamos diante do Senhor, clamando, ó Deus, a Ti, ó Pai. Nós temos dificuldades, nós temos limitação, mas nós estamos extremamente alegres, extremamente felizes, porque o Senhor é o nosso amigo, e nós não precisamos de mais nada, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, nos esconder nos Teus braços, ó Pai, em meio às nossas vergonhas, ó Pai, em meio à nossa soberba, ó Deus, em meio, ó Pai, à nossa dificuldade, ó Pai, de nos colocarmos em igualdade com os outros, ó Pai. Eu falo isso, ó Deus, dentro dos casamentos, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, derramar paz, ó Deus, dentro das nossas casas, dos nossos lares, ó Deus. Famílias, ó Pai, verdadeiramente edificadas no altar do Senhor, engajadas na missão, que amam outras famílias, ó Pai, para trazer o Senhor para perto, ó Deus. Enquanto nós estivermos brigando uns com os outros, nós perdemos o foco na missão, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, ter paciência, amor uns com os outros, ó Pai. Respeitar as limitações, ó Deus, porque o Senhor respeitou as nossas, ó Deus. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha com a tua mão poderosa, ó Deus, derramando cura, ó Pai, na vida daqueles que necessitam de cura física, ó Deus. Derramando cura, ó Pai, naqueles que têm lutado contra o câncer, ó Deus. Tantas doenças, ó Pai, que trazem dificuldade para a nossa vida, que o Senhor venha, ó Pai, de maneira especial tocar nessas vidas. Mas nós te pedimos cura, ó Pai, espiritual na vida das pessoas, ó Deus. Aqueles que têm sido oprimidos, ó Pai, por vícios, ó Deus, por tantas cadeias, ó Pai, que já não fazem parte mais das nossas vidas, ó Deus, que o Senhor venha libertar os cativos, ó Pai. Nós te clamamos, ó Deus, por realidade de vida, ó Pai. Nós não queremos viver uma vida falsa, ó Pai. Tira de nós toda a máscara, ó Deus, toda hipocrisia, ó Pai. Nós queremos ser uma igreja sincera, ó Pai. Uma igreja que assume as suas dificuldades, ó Deus. Uma igreja, ó Pai,
que quer caminhar com o Senhor, ó Deus. Como aquela mulher diante do poço, perguntou sinceramente para Jesus, como o Senhor deseja ser adorado, nós queremos responder essa pergunta, ó Pai. Nós não queremos, ó Deus, ser os mais reformados, nós não queremos ser, ó Pai, a melhor igreja presbiteriana, nós queremos ser bons filhos que te amam, ó Deus, que realmente te adoram, cheios do Espírito Santo e na verdade da palavra. Não nos permita distorcer isso nunca, ó Deus. E que isso não aconteça só nos domingos. Que isso aconteça, ó Pai, no dia a dia das nossas vidas. Nós te clamamos por irmãos nossos, ó Pai, que hoje estão morrendo, ó Pai, estão sendo perseguidos pelo teu nome, que estão passando por guerras, por fome, coisas que nós nunca imaginamos passar, ó Deus. E nós te louvamos porque o Senhor nos livrou disso, ó Pai. E te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá muito mais do que nós precisamos. Então nos dê também um coração generoso, disposto a repartir, disposto a dividir, disposto a se alegrar, ó Pai, em não só, ó Pai, dividir o dinheiro, mas compartilhar da mesa, compartilhar das alegrias, dividir, ó Pai, tanto do que o Senhor tem dado para nós com os outros, ó Pai. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que nós lemos naquele texto, o amor eterno de Deus que começou no jardim e vai se perpetuar por toda a eternidade, as eternas consolações do Espírito Santo, que serão muito necessárias enquanto nós ainda caminharmos nessas terras, ó Pai, que elas estejam sobre nós, não apenas hoje, mas também, ó Pai, sobre todo o povo de Deus, pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos. Vocês foram abençoados hoje para ser uma bênção durante essa semana. Pode retornar ao seu lugar. Nós estamos juntos como igreja, como os irmãos, durante a semana. Estejamos juntos no pequenos grupos.